Olá pessoal, sou André L. Ribeiro, estou hoje aqui com o Thiago Bastos, mais um aluno aprovado no exame de certificação PMP. É sempre uma grande alegria fazer essas entrevistas, esse estudo de caso, né? Não só a alegria pela aprovação, né, de uma pessoa que estava aí, né, lutando para conseguir, mas também porque essa entrevista pode ajudar vocês que estão aí desse lado nessa mesma situação. Mas antes de mais nada, bom dia, Thiago, muito obrigado por aceitar o meu convite para fazer essa entrevista. Bom dia, Andriele. Eu fico satisfeito aí de poder, de certa forma, também colaborar, né? E assim como a minha história, a ideia é que realmente o vídeo aí incentive, né, e motive as pessoas que tenham acesso a ele a correr atrás do objetivo que é a certificação PMP. Sem dúvida, sem dúvida. Tiago, eu queria só que você, para a gente entender um pouco melhor a sua história, né, você falasse um pouco aí da sua profissão, do seu histórico, com o que você trabalha. Eu sou gerente de projetos na área de tecnologia da informação, tenho a formação em bacharelado em ciência da computação pela PUC Minas, MBA em gestão de projetos PMI pelo Instituto Brasileiro de Tecnologia Avançada e atuo com TI há mais de 7 anos e projetos aí com cargos aí, vamos falar de responsabilidades há um pouco mais de 8 anos, hein? Ah, legal. 17 anos você citou na área de TI, foi isso? Isso, É, desde 98. já tem um bocado de tempo. É um tempinho bom. É, cara, como é que surgiu essa ideia de certificação PMP na sua vida? Por que você decidiu seguir essa trilha? Bom, a ideia da certificação ela é antiga, né, André? E ela foi amadurecendo mais pela necessidade de consolidar essa experiência, por menor que seja, quer dizer, independente do tamanho da experiência, né, que a pessoa tem, mas correr atrás da certificação para consolidar mesmo a profissão que eu escolhi, né? Então, a outra coisa que eu notava no dia a dia é que a gestão de projetos ela é um pouco tá um pouco tumultuada, né? Muita gente que ao mesmo tempo que sabe de tudo não sabe de nada, e eu acho que a certificação ela vem para diferenciar nesse ponto, porque de repente para dependendo da pessoa conhecer ou não, você é questionado por não ter a certificação, né? Uhum. Então de repente a sua opinião ela vale muito mais você sendo certificado. Eu acho que isso no dia a dia eu já senti bastante em várias oportunidades, hein? Uhum, sim, sem dúvida. Ela ratifica, né, um conhecimento que você já tem. E engraçado, né? Mais do que ratificar, às vezes as pessoas não se dão conta que ela é uma fonte de aprendizado muito grande, porque você é forçado a pensar daquele jeito que é o Sem jeito dúvida. mais correto mesmo, né? Pô, você falou de pouca experiência, mas sua experiência não é tão pequena assim. Força de expressão, né? De mais a mais também, desde que a pessoa tenha, né? O que eu costumo dizer é isso: se a pessoa tem, né, os 3 anos, as 4.500 horas, pô, já é mais que o suficiente, tem que ir e mostrar que sabe realmente é um bom caminho. E uma outra coisa, Thiago, bom, então você optou que né, essa seria uma boa ideia, e você teve uma preparação, na verdade você teve duas preparações, né? Você citou no seu e-mail que até antes de começar o curso com a gente, você tinha iniciado um estudo solitário, sozinho, e acabou tendo um tumulto ali na hora de fazer a prova, acabou não passando e depois começou uma nova preparação. Eu queria que você tentasse explicar para a gente o que mudou, o que foi de diferente, né, na preparação que a princípio não deu certo, né, e depois na preparação em que você fez com mais cuidado e conseguiu a aprovação de fato. Na verdade, a partir do momento que eu decidi estudar sozinho, foi aí em setembro do ano passado, né? Adquiri os materiais aí mais conhecidos, o próprio livro da Rita, né? Uhum. Comecei um estudo sozinho mesmo, então tentei organizar, montei uma grade de horários, né, para estudar. Ah, a, a, Peguei um projeto que simplesmente me tomou o tempo todo durante a semana, né? Então eu entrava 9 horas no trabalho, saía 10, 11 da noite, comecei a me organizar para estudar das 5 às 7 da manhã. Então no começo isso rendeu legal, foi interessante, mas conforme o tempo foi passando, foi ficando bem complicado manter esse ritmo, né? Finais de semana eu tentava estudar, mas eu tenho um filho pequeno também, Uhum. 3 anos de idade, então não dava atenção para ele. E final de semana às vezes optava em ficar com ele ao invés de estudar. E depois que eu assumi esse projeto, realmente desandou essa ideia de estudar sozinho da maneira que eu tinha tentado me organizar, né? Uhum. Marquei a prova para dezembro, senti que eu não estava preparado, adiei para janeiro, contando aí com 20 dias de férias. Mas aí Uhum. entrou Natal, Réveillon, quer dizer, as festas de final de ano.
e não consegui me preparar da maneira que eu estava, que eu imaginava que seria o ideal. Uhum. Uh, Janeiro, fiz a prova, dia 19 de janeiro, e como até outros entrevistados já testemunhou para você, né? Aquela coisa de, vamos com a cara e a coragem, vamos tentar um pouco da sorte também, mas esquece que isso não dá certo. Isso, a Uhum. tendência realmente é não dar certo. E fui reprovado, como mais ou menos eu já esperava que poderia acontecer. Uhum. Então, passei mais um tempo um pouco tumultuado no trabalho, e mais ou menos início de março, já recebemos conteúdos da Brains por e-mail, vi alguns vídeos, né, de depoimentos, assim como esse que nós estamos fazendo, e fiquei em dúvida, e agora vai, não vai, faço a fórmula da certificação ou não, até que eu vi um vídeo de uma ex-aluna, Uhum. com uma criança no colo, uma Uhum. menininha não deve ter um ano ainda. O Sim. depoimento dela mexeu comigo, porque com toda aquela diversidade, ela também, com filho pequeno como eu tenho, né? E a maneira que ela explica, como ela se virou, né, para poder estudar e foi aprovada, eu falei, não é possível que eu não vou dar conta, né? E aí foi o toque final, André, ele foi o seguinte, eu pensei comigo, bom, eu escolhi essa profissão para mim, né? Uhum. Ser gerente de projetos. Venho estudando há bastante tempo, tem bastante cursos aí na área, estou investindo nisso, e a gente sabe que o investimento não é pouco, né? Uhum. E é isso que eu quero para minha vida. Então, assim, se eu não for capaz de me organizar para atingir esse objetivo, principalmente levando em consideração que eu já peguei projetos muito complexos, situações bem complicadas, e conseguir ter sucesso, por que para me organizar para estudar e tirar a certificação eu não vou conseguir? Então acho que esse foi a virada da chave, né? Uhum. Então aí, depois desses dois toques aí, eu resolvi me inscrever no curso, na fórmula da certificação PMP. E o mais interessante em relação ao estudo, o primeiro estudo, quando eu fui reprovado, e para a fórmula de certificação, é importante considerar, todo mundo já fez muito elogio ao conteúdo do curso, isso a gente não deve considerar, mas eu acho que o caso a organização que o curso te propõe, o Uhum. direcionamento que ele te propõe, para o meu caso foi o mais importante. Uhum. Tá? Então, assim, tem os esquemas das aulas VIP semanais, tem um material que é disponibilizado semanalmente, tem os áudios que ajudam muito. É Uhum. muito importante você usar como complemento mesmo do estudo. Então, em cima de tudo isso, eu me organizei já com a minha maneira, que eu acredito ser a que eu aproveito melhor. Eu acho que aí cada um realmente tem a sua maneira ideal de estudar. Foi quando começou a organizar. Aí perdi algumas aulas VIP, acessei elas depois, de forma que, nas gravações que são disponibilizadas, né? Uhum. Atrasei o conteúdo, às vezes algumas áreas de conhecimento cheguei a atrasar, mas corri atrás, coloquei tudo em dia. E assim, quando terminaram as aulas, eu parti para o segundo ciclo, né? E aí eu digo segundo ciclo a partir do momento que eu comecei a fórmula da certificação, e peguei o livro da Rita, junto com o material que eu tinha feito, as anotações da fórmula da certificação, Uhum. fiz um segundo ciclo, e eu acho que foi fundamental, né? Sim. Então, só até para concluir essa fase aí, até a certificação, chegou um ponto que, eu falei assim, agora é fazer simulado. Então, eu fazia os simulados e estudava os erros do simulado, né? Uhum. E eu acho importante, também como experiência para o pessoal que está nos assistindo, são duas, até já entrando como algumas dicas aqui, né, para o pessoal. Primeira coisa, a frequência de estudo acho que é o mais importante. Para mim foi o mais importante. Uhum. Então, resumindo, tentar estudar todos os dias, 1 hora e meia, 2 horas, todos os dias. Quando eu ficava 2, 3 dias sem estudar, isso fazia uma diferença muito grande. Uhum. Muito grande. Então, acho que por menos disponibilidade que a pessoa tenha de estudar lá 1 hora, 1 hora e meia que seja por dia, mas estudar todos os dias. Uhum. Detalhe, eu não abri mão de nada para poder estudar. Vejo alguns depoimentos, volto, né, ao que eu citei anteriormente. Cada um tem sua maneira de estudar, de Sim. levar, de conduzir
essa preparação. Não abri mão de nada, não deixava de sair com a família, não deixava de fazer as coisas que eu gosto. Tem um colega nosso aí que formou também, desculpa, que conquistou a certificação através da fórmula da certificação. Ele conta até que ele gostava aí de assistir os jogos do Mengão, né? Eu também sou Uhum. Mengão, e Sim. abriu mão de assistir jogo do Flamengo, quer dizer, eu não abri mão, eu me organizei de maneira que eu conseguia assistir os jogos, por exemplo, Uhum. estudar. Então, assim, é uma coisa que, de repente, até eu fui meio contra a um monte de coisa que eu já ouvi. Uhum. É, Ah, mas não, você você, tem que esquecer de tudo e focar nos estudos. E eu não abri mão de fazer minhas coisas, né? eu acho que isso se deveu muito à sua capacidade de organização também, né, e de gestão do tempo, porque eu também acho, eu acho que cada um tem o seu jeito de organizar. O mais importante, eu acho que é isso que você falou, é manter frequência, né? Se você consegue manter a sua frequência fazendo outras coisas, significa que você tem um controle maior da sua agenda e isso te permite ter essa flexibilidade um pouco maior. Né? Sim. Claro que nem todo mundo vai ter, eventualmente, todos os dias, 1 hora e meia, mas ainda assim eu acho que o que você colocou é muito importante, porque à medida em que você vai estudando todos os dias, ou quase todos os dias, né? Porque senão também a pessoa, pô, se eu não consigo todo dia, não tem jeito, não é assim. Mas tentar a frequência maior possível, Não é possível. é engraçado, né? É diferente, parece que a soma é maior, né? Assim, se você estudar, vamos supor que seja meia hora, é engraçado que se você estudar todos os dias meia hora e manter essa frequência, é melhor do que você agrupar esse tempo todo e estudar uma vez por semana, porque você vai Sem se dúvida. mantendo naquele ritmo e tem a questão do esquecimento também, né? A nossa cabeça, ela aprende e esquece, você vai mantendo, você vai conseguindo perder um pouco dessa curva de esquecimento. Eu queria só recapitular então, quer dizer, você citou alguns pontos importantes, né, da diferença da primeira para a segunda, mas acho que você falou uma chave que virou, um mindset, e eu acho que é interessante a diferença das pessoas que jogam para ganhar, as pessoas que jogam para cumprir tabela, né? Eu acho que tem muita gente que às vezes começa, vamos ver se eu faço essa prova, se de repente eu vou lá mais ou menos e passo. Isso é jogar para cumprir tabela. O outro é jogar para ganhar. Agora você falou, pô, eu escolhi isso para mim, né? Essa é a minha vida profissional, vamos fazer isso da melhor forma possível. E que bom que o curso te deu esse suporte adicional, né, para resolver aí junto com a sua questão, né, do mindset, te levar à aprovação. Eu queria falar agora, acho que você não citou esse problema especificamente, mas talvez nas entrelinhas, mas eu queria perguntar de uma forma mais direta. Qual foi a maior dificuldade que você teve? Né? Os momentos que você falou assim, putz, tá difícil, esse negócio tá complicado. O que foi e como é que você resolveu esse obstáculo? Na verdade, parece que tudo conspirava contra, né? É, é, bem resumidamente, o primeiro problema que eu tive foi a questão do tempo, que aí depois, quando eu coloquei como objetivo mesmo e nada mudaria isso, eu me organizei. Só para você ter uma ideia, André, o trabalho me tomava tanto tempo que eu cheguei a pensar em pedir demissão Puxa. para poder dedicar a prova, e aí depois, aí, com o PMP, voltar para o mercado até mais forte. E fui desencorajado pela minha esposa, pelo meu pai, pelas pessoas mais próximas que eu tenho uma conversa bem aberta, principalmente em relação à situação que o país está vivendo, né, Sim, economicamente falando aí. Então a gente não sabe qual vai ser como vai estar amanhã, né, a questão do país. verdade. Então eu tirei o pé e falei, não, então eu vou tentar ainda trabalhar e estudar em paralelo para tirar a certificação. E engraçado que alguns dias depois, cerca de 20, 30 dias depois, eu fui demitido. Olha só. E eu falei, agora é a hora. Agora é a hora, tudo ou nada, né? Uhum, Então, para você ter uma ideia, no dia 2 de julho foi quando eu fui demitido, no dia 30 de julho eu fui aprovado no exame. Então, quer dizer, eu peguei um pouco mais aí de 20 dias aí para estudar, estudava 6, 8 horas por dia, porque eu uhum, estava por conta disso, sim. que foi o sprint final aí, né? A reta final e foi fundamental para falar, não, agora eu estou confortável para fazer a prova. Uhum, Outro detalhe do que eu falei que tudo conspirava contra, primeiro dia que eu estava em casa, após ser demitido, que eu falei, pronto, agora eu vou dar o gás final. uhum. Uma reforma no apartamento de baixo, Puxa furadeira, vida. martelo, o que você imaginar de barulho tinha. Eu falei, não é possível. Agora que eu achei que eu ia realmente pegar firme, estudar mais uma diversidade, e simplesmente eu tive que ignorar, né? Uhum, Teve alguns dias que eu saí, fui estudar em biblioteca, fui no centro cultural estudar, então, enfim, fiz o que eu podia fazer para sim. tentar desviar disso aí, mas no final das contas eu tive que passar por cima de tudo isso, né? Então, Uhum, assim, as maiores dificuldades acho que foram,
tentar mesmo organizar a questão do tempo, né? E colocar isso em prática de forma que realmente eu tivesse um aproveitamento daquilo que eu estava fazendo. E só voltando um pouquinho, a questão de pensar em estudar todo dia, eu pensei em estudar todo dia porque eu sabia que um dia ou outro sempre ia ter alguma coisa que poderia atrapalhar. Então, com Uhum, essa ideia de estudar todo dia, um dia ou outro que você não, né, não puder, quer uhum, dizer, no meu caso foi dessa forma, né? Eu estava coberto já pelos dias que eu vim estudando em frequência, né? uhum. Então isso foi fundamental também, essa maneira de pensar, né? Foi fundamental também para manter esse ritmo de estudo, né? Então eu acho que todos esses obstáculos aí eu tive que superar, né? Um outro detalhe, André, mais um, né? Aham, Eu acho que vai como dica também para o pessoal que tiver a oportunidade de nos assistir. Eu sou diabético, né? Eu uhum, faço uso de insulina. sim, Eu tenho uma vida normal, até a qualidade de vida é melhor do que quem não tem nada, pelos cuidados que eu tenho, mas eu não posso ficar muito tempo sem me alimentar. Então eu pensava muito no dia da prova. uhum. Ficar 4 horas É sem se complicado. alimentar, se eu tenho uma hipoglicemia, eu tenho que parar a prova, ir lá Uhum, me alimentar e até eu voltar, eu perco aí 15 minutos fácil. E uhum, 15 minutos pode ser precioso aí para o desempenho na prova, né? uhum. Então, o que, que eu fazia? A partir do momento que eu estipulei os simulados de 4 horas, então antes, eu primeiro vou fazer a prova das 9 às 13 horas. Então, os simulados de 4 horas era exatamente nesse horário. Vai simular mesmo. Simular mesmo. É. Então, aí eu media a glicemia, eu via o que eu comia, se eu precisava ir no banheiro, se eu bebia água, tudo isso eu controlava para no dia da prova não ter problema. Uhum. Tá? Pegando o gancho do dia da prova, eu vejo muito depoimento, até do pessoal da área que a gente conversa, a preocupação com o tempo da prova, 4 horas, É de fato um problema para muita gente, né? para muita gente. E aí a dica que eu gostaria de dar, lógico que isso também vai de pessoa para pessoa, mas a partir do momento que você está dominando o conteúdo, você tem segurança do conhecimento que você está adquirindo para fazer a prova, o tempo passa a ser o menor dos problemas. Uhum. Teve simulado que eu fiz de 3 horas, 3 horas e 15, com aproveitamento bom. Né? Uhum. Outro detalhe, eu não cheguei a fazer mais de 85% em nenhum simulado. Mas eu Uhum. não fiz menos de 70, 74, 75%. Se eu não me engano, o que eu fui pior foi o de Então 74%. você ficou. Esse é um dado importante para muita gente. Muita gente me pergunta e não existe uma resposta exata, mas eu acho que é sempre bom a gente ver as experiências que a gente tem acesso. Né? Então você ficou numa faixa de 75% a 85%. Isso nos simulados de 200 questões ou nos simulados por área de conhecimento? De 200 Nos de questões. 200 questões, Isso, perfeito. isso. Então, assim, o que eu coloquei como o cheque lá, que estava tudo ok, é que eu não fiz menos do de 74, 75%. Né? Uhum. Então, eu não fiquei em hora alguma preocupado, não, só quando eu fizer mais de 85% que eu vou para a prova. Eu tive esse parâmetro aí que pode não dar certo com outras pessoas, mas para mim deu certo, né? E você Acho que foi, fez quantos simulados, Thiago? Desculpa te interromper, mas só para a gente não perder o fio da meada aqui. a partir da fórmula de certificação PMP, eu fiz 4 simulados de 4 De quatro horas. horas. Ah, legal. Você se testou bastante aí, né? Isso, Foi isso. bem preparado mesmo. Isso, e sempre estudando os erros, né? Na verdade, assim, nem só os erros, né? Eu anotava depois no papel que eu deixava do lado, assim como a gente tem um rascunho na hora da prova, as questões as que eu não sabia, né? Anotar, essa aqui realmente eu não sei, essa eu vou ter que voltar na teoria, nas minhas anotações e verificar. Mas aquelas que eu ficava meio em dúvida, mesmo acertando elas, depois eu voltava e revia Uhum. novamente. Esse exercício, né, de estar olhando pontos fracos, né, isso é muito importante, né, e às vezes é isso, porque o ponto fraco não necessariamente é o que você errou, né, às vezes você não errou, mas você teve uma dúvida muito grande ali, foi meio que um chute, vamos dizer, né, então é interessante você ter esse olhar também para justamente conseguir recuperar esse conhecimento que ficou ali, né. Uma outra coisa, Thiago, eu tô olhando a minha listinha aqui, que eu gosto de alguns pontos, eu gosto de passar por todos eles. Sim. Eu queria falar sobre um estudo que está se tornando mais comum, né? Quer dizer, cada vez mais comum e cada vez mais bem aceito, mas eu percebo que ainda existem algumas pessoas que têm um preconceito contra ele, que é o estudo pela internet. Eu queria te dizer o que você achou, o que você pode dizer a respeito do formato de estudo pela internet, né?
Eu confesso que eu tinha um certo preconceito com cursos EADs aí, né? Os cursos online, enfim. Eu sempre fui da seguinte opinião, não, eu tenho que estar presente lá para poder absorver as informações, enfim, aprender. Uhum, A partir do momento que eu comecei a ter conhecimento do conteúdo da fórmula certificação e propus me organizar de maneira que fosse possível atingir o objetivo, né, de conquistar a certificação, eu fui mudando, quebrando esse, vamos falar, esse paradigma que eu tinha. uhum, E foi a surpresa que eu tive foi muito boa, porque principalmente da maneira que foi organizada a fórmula da certificação, realmente eu tinha a flexibilidade de me organizar da maneira que eu achava melhor. uhum, Então isso me permitiu, conforme eu citei anteriormente, o dia que eu perdi a aula VIP, que é ao vivo, que você tem a interatividade ali ao vivo, eu tive uhum. acesso depois a todo o conteúdo, esclarecimento de dúvidas, enfim, só dessa forma que realmente eu consegui encaixar e fazer esse planejamento aí de forma que eu me organizasse, né, e desse conta de estudar. Então, assim, realmente eu tinha um preconceito antes com os cursos online, mas que, olha, sinceramente, eu me surpreendi. Foi de um aproveitamento muito bom, né? Uhum. E hoje, se eu puder sugerir, realmente a primeira opção vai ser algum tipo de aprendizado online, né? Nesses formatos que nós fizemos. Que bom, que bom. Fico feliz que tenha te ajudado e te agradado. Eu queria te fazer uma pergunta final agora, Thiago. Que aí você vai ter que pensar aí de tudo que você passou, quer dizer, extrair aquilo que é aquela dica, né? Vamos tentar imaginar o cenário. Vamos supor que a gente está, sei lá, uns 20 anos na frente, uns 30 anos na frente, e que seu filho agora é um gerente de projeto, né? E ele te pergunta, pai, eu preciso da certificação PMP, se eu não tiver isso, eu vou ter problemas profissionais, eu não vou conseguir o emprego dos meus sonhos, eu preciso de uma dica, eu não posso errar. Qual que seria essa dica? O que você falaria para o seu filho nessa situação? Olha, assim como eu daria dica para outros objetivos que ele tenha na vida dele, se você quer alguma coisa, você tem que correr atrás. Uhum, Ninguém vai te dar, ninguém vai chegar aí numa caixinha de presente e dar, ó, tá aqui sua certificação PMP. uhum, Então, assim, como já era uma ideia antiga a tirar a certificação, tanto é que eu terminei o MBA no início de 2012, né? E antes disso eu já pensava em fazer. Então, assim, o que eu notei, ou o que eu falaria para o meu filho é o seguinte: se você quer, senta, se organiza, coloca tudo na ponta do lápis, vê o que vai pender para o lado ruim, o que vai pender para o lado bom, faz aí uma balança, uhum, mas corre atrás, vê todas as suas possibilidades para você tenha condições de fazer a prova bem e passar no exame, né? uhum, Então acho que é muito questão de querer, a gente quer tudo, né? É uhum, muito fácil querer, mas daí para você correr atrás e realmente conquistar é uma diferença grande. Eu uhum, notei isso, senti na pele, como diz os outros, né? sim. Então, querer, eu sempre quis tirar a certificação PMP. E quando eu via um colega meu certificado falar, não, eu estudava das 5 às 6:30 da manhã, eu falei, mas nunca que eu vou fazer isso, porque eu não vou dar conta, porque eu não vou... E eu fiz e fiz mais que isso, né? Então eu fiz porque eu falei, não, eu quero, eu vou tirar e é dessa forma que eu tenho que fazer, né? Então a dica para o meu filho seria, olha, foca, esse é o objetivo, se organiza. E aí volta a dizer, quem está atrás da certificação PMP é porque quer ser, vamos falar aí de forma geral, gerente de projetos. Uhum, Se você não tiver capacidade de se organizar, de colocar uma meta e correr atrás disso, que digamos, é até mais tranquilo do que muita situação que você vai sem pegar ou dúvida. já pegou no dia a dia, Uhum, então aí precisa repensar realmente, né? Eu quero usar isso como motivação, né? uhum. Acho que realmente, se no dia a dia você quer estar preparado para gerenciar um projeto, seja ele grande, pequeno, a complexidade que for, você vai encontrar situações bem mais complicadas do que a própria a conquista da certificação PMP. Não tenha dúvida. Dois, assim, grandes insights, Thiago. Primeiro, antes de passar é preciso decidir passar, né? Que é o que você falou. Não adianta, querer mais ou menos, decide passar, faz o que tem que ser feito e ponto. E o outro ponto é esse, né? A gente é gerente de projetos. Você não consegue organizar um projeto pessoal da sua vida, que dirá
um grande projeto aí na sua vida profissional, né? Tiago, eu queria te agradecer assim demais pela sua generosidade em conceder essa entrevista. Eu tenho certeza que vai ajudar muito. Cada entrevista que eu faço aqui eu gosto. É engraçado que quando eu comecei a fazer entrevista eu falei, mas pô, vou fazer mais uma entrevista, a história vai ser a mesma, e nunca é. Quer dizer, sempre tem, né, um insight diferente, um ponto de vista diferente. Às vezes uma situação que uma outra pessoa vai se conectar com você, quer dizer, a pessoa está na mesma situação de não ter tempo. Então, assim, muito obrigado, e pode ter certeza que você está contribuindo com muita gente aí nesse Brasil que agora está passando por algo que você passou. Valeu mesmo. Eu que agradeço, eu quero agradecer, Andrelli, a oportunidade de ter estudado aí com a sua proposta, né, com a fórmula da certificação PMP. Eu acho que, sem dúvida alguma, foi fundamental para eu atingir meu objetivo, né? Agradecer de forma até pessoal a sua disponibilidade, sempre aí atendendo aí as nossas dúvidas, né? Respondendo de maneira clara, objetiva aí as nossas dúvidas, né? As questões que a gente coloca. E agradecer também a oportunidade de estar, de certa forma, colaborando com outras pessoas aí, outros candidatos à PMP, né? É isso aí. Beleza, Thiago. Grande abraço. Como você disse no e-mail que você me mandou, quando você passou, a gente se vê por aí ainda no mundo dos projetos, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Muito obrigado, viu, André? Beleza, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.